Entrevista importante que você deve acompanhar. A gente conversa agora com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabardo. Gabardo, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Mona Lisa falando com você, você me ouve bem? Ouço bem, boa noite, Mona Lisa, boa noite, Caio. Obrigada, Gabardo, por estar de volta. Ô, Gabardo, estou acostumada a te ouvir, não só em entrevista, mas desde que você apareceu na minha vida lá ao lado do ministro Mandetta e também ao lado do Anderson, que deu o ar da graça essa semana aqui também no Expresso. Te vi em vários momentos ali, perdendo a linha, não perdendo a linha de uma maneira ruim, mas mais tenso quando falava, numa resposta mais dura. Mas o seu desabafo de hoje, ele sim tocou a mim e eu tenho certeza que você está tocado com essa situação toda. Você se lembra exatamente o que você falou hoje ali na entrevista coletiva ou foi mesmo aquele desabafo que chega e a gente bota para fora? Porque se você não lembra, eu quero te mostrar, a gente acabou de destacar. Conta, Gabardo. Não, eu lembro sim. Eu hoje refleti muito, né? Porque hoje completa um ano que nós fizemos aquela coletiva em Brasília para anunciar a confirmação do primeiro caso, Mona Lisa. E depois de um ano, a gente perceber que ter essa realidade de mais de 250 mil pessoas que morreram por Covid, dá uma certa indignação na gente. Eu fiquei bastante indignado, né? Estou indignado, primeiro, com as pessoas que nesse período todo negam a doença, acham que tem soluções mágicas para tratar as pessoas, não respeitam as recomendações e tudo aquilo que os pesquisadores e os cientistas recomendam fazer, e muito indignado com o comportamento de algumas pessoas, Mona Lisa. Um comportamento dessas pessoas que, mesmo sendo avisadas, cuidado no final do ano com as festas, com as baladas, cuidado com as aglomerações na praia e naquilo que circunda o ambiente das praias, cuidado com o carnaval. E o que a gente viu é um grupo de pessoas que riram das recomendações, essas pessoas fizeram festas, fizeram baladas, fizeram aglomerações de maneira irregular e elas são responsáveis por esse aumento que nós estamos tendo, um aumento impressionante do número de internações, um número impressionante de pessoas que estão indo para a UTI e, obviamente, um número que há 2 dias, 3 dias, nós estamos aí com 1.500 óbitos no Brasil. Então, essas pessoas, principalmente quem organiza esse tipo de evento, eu defendo que, além de serem punidos, serem multados, sei lá, irem para a prisão, eles tinham que receber uma punição de um trabalho comunitário. Essas pessoas tinham que ficar uma semana acompanhando o que é o trabalho dos profissionais de saúde, mantendo uma pessoa em respirador, mantendo uma pessoa com dificuldade para respirar, sem conseguir, morrendo por asfixia. Acho que era importante, eles lembrariam disso depois por um bom tempo. Ficaria muito, muito evidente para eles a responsabilidade que esses atos, que essas atitudes que eles estão tomando têm como consequência. Sim, agora para emendar, já que você fez esse retrospecto do que a gente mostrou também, Gabardo, se é tão grave assim, por que a gente não viu hoje das autoridades paulistas uma decisão por uma fase mais dura da pandemia para a região metropolitana, para a região que inclui a capital paulista, a gente sabendo da movimentação e do deslocamento que toda essa região tem todo santo dia, Gabardo? Porque nós temos indicadores. O Plano São Paulo, ele trabalha com métricas. São Paulo, até ontem, tinha indicadores que estavam bastante razoáveis do ponto de vista da transmissibilidade da doença. A capital estava apresentando uma taxa de ocupação de leitos de 60%. Passou para 65%. E agora, essa semana, passou para 70%. Então, quando passa para 70%, ele sai do amarelo e vai para o laranja. Se no transcorrer dessa semana, esse 70% de ocupação, ou seja, tem 30% ainda de disponibilidade de leitos, chegar em 75%,
a região metropolitana vai para o vermelho. Isso significa que, a partir daí, só vão funcionar os serviços essenciais. Então, nós continuamos usando as métricas e as medidas são tomadas de acordo com a situação, com o cenário epidemiológico de cada uma das regiões. Muitas regiões de São Paulo já estão no vermelho. A situação de São Paulo hoje não é igual à do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de vários estados que estão com 90%, 95%, 98% de ocupação de leitos. Nós chegamos hoje a 70% de ocupação, mas se for necessário, se passar próximo a 75%, nós vamos passar a região metropolitana para o vermelho. Caio, chega na conversa. Gabardo, a divergência entre os especialistas em saúde no governo de São Paulo, ali dentro do chamado centro de contingência, e a ala mais política, mais ligada à economia, sobre qual deve ser o grau de restrição a ser adotado aqui em São Paulo? Caio, nós temos 20 membros no centro de contingência. Então, mesmo entre os membros do centro de contingência, nós temos aqueles que são mais radicais, nas medidas que devem ser tomadas, e nós temos membros do centro de contingência que são um pouco mais moderados. O centro trabalha, nós buscamos sempre ter um consenso. Qual é a posição mais equilibrada, na opinião do conjunto dos 20 membros desse centro. E, dessa forma, a gente passa para o governo as recomendações. O centro de contingência sabe que essas recomendações, elas podem ser implementadas, algumas imediatamente, outras de forma gradativa, porque nem sempre o governo tem condições de implementar tudo que o centro de contingência coloca como suas recomendações. Nós temos que olhar também a questão das prefeituras, nós temos que identificar se aquilo que nós estamos propondo, nós vamos ter condições de fiscalizar, se aquilo que nós estamos propondo vai ser realmente implementado. Não adianta colocar um conjunto de recomendações que sabidamente não serão cumpridas, nem pela população, nem para os diversos setores da economia. Então, há necessidade de ter um equilíbrio. Agora, quando chegam nos limites estabelecidos do Plano São Paulo, não tem nenhuma dúvida, o governo sempre tomou as medidas que são necessárias de acordo com a disponibilidade de leitos, de acordo com os índices de transmissão da doença. Isso sempre foi feito e continuará sendo feito. Como eu disse anteriormente, São Paulo passou para 70% de ocupação e imediatamente saiu do laranja e saiu do amarelo e foi para o laranja. Se chegar em 75% de ocupação, vai sair do laranja e vai para o vermelho. Isto é automático, isso não depende nem mesmo de reuniões do centro de contingência. Sim, Gabardo, você está falando aí da ocupação dos leitos na rede pública, né? Mas a gente está destacando na programação da CNN hoje, está em todo lugar isso também, o que está acontecendo, por exemplo, num centro de referência. E olha só que coincidência tétrica, o lugar onde foi decretado ali, onde foi identificado o primeiro caso da Covid no nosso país. Eu me refiro à ocupação no Hospital Albert Einstein, 104%. Ou seja, tem fila de espera, tem um monte de gente esperando para entrar nos leitos. E a mesma situação a gente acabou de reportar também com a nossa equipe para vários hospitais da rede privada, inclusive com alerta sério. A gente está vendo que o tal colapso do sistema ao qual eu me refiro de novo ao ex-ministro Mandetta e também ao Anderson, vocês se referiram lá atrás, a gente está vendo pingar aqui em São Paulo, numa unidade e outra. Isso, de fato, é um sinal de alerta muito sério, acredito que para vocês também, né? Porque não adianta ter plano de saúde, por exemplo. A pessoa não vai ter como ser atendida, nem ter onde ser colocada. Não tem dúvida. Hoje, isso não é só em São Paulo. Sim. Isso ocorre em quase todo o Brasil. As pessoas que procuram internar em hospitais através dos seus planos de saúde têm mais dificuldade de conseguir uma vaga do que pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Os leitos do Sistema Único de Saúde são regulados pela Secretaria de Saúde,
É nós que estabelecemos as cotas e a gente que controla a ocupação desses leitos. Em relação aos leitos privados, nós não temos nenhuma ingerência sobre a ocupação desses leitos. Nós sabemos qual é a ocupação. O que acontece em São Paulo, Mona Lisa? São Paulo é uma referência nacional, os médicos mais conceituados em relação a várias especialidades, mas especificamente agora em relação ao Covid, são pessoas reconhecidas no país inteiro. Então, quem tem recursos, muita gente pega um avião particular, uma UTI móvel, quando há necessidade, e vem para São Paulo. Nós estamos com uma taxa nos hospitais privados altíssima de pessoas que vêm de outros estados. Muitas delas vieram por conta própria em UTIs aéreas. Paraná nos chama muita atenção a quantidade de pacientes que nessa última semana veio do Paraná, veio de Santa Catarina. Esse movimento já ocorria com outros estados. Nós chegamos a estar aqui nos hospitais privados de São Paulo com mais de 40% de pessoas que estão ocupando leitos que não são da região metropolitana de São Paulo. São pessoas que vieram ou do interior para os leitos privados, leitos de convênios, ou pacientes que estão vindo de outros estados. Mas isso preocupa, porque se eles não têm atendimento lá e vierem para São Paulo, vão competir com esses leitos com a população daqui de São Paulo. E como eu falei anteriormente, hoje é mais fácil conseguir um leito do SUS do que conseguir um leito de convênio. Gravíssimo, né, Caio? Gabardo, bem rapidinho para a gente encerrar. Há possibilidade real de haver lockdown aqui em São Paulo? Não, nós não consideramos isso lockdown na forma conceitual. O que existe possibilidade essas regiões, boa parte das regiões que já estão só com serviços essenciais funcionando, que é o que a gente considera na fase vermelha, é possível que outras regiões que estão hoje na fase laranja, como é o caso de São Paulo, possam ser classificados no vermelho, e aí só funcionarão serviços essenciais. E eu falei isso hoje na coletiva, o Centro de Contingência está estudando a possibilidade de criar uma outra fase, uma fase acima do vermelho, uma fase em que nem mesmo os serviços essenciais funcionariam na sua plenitude. Isso ainda está em análise, nós estamos estudando para fazer uma proposta para o governo de situações, como ocorreu em Araraquara, por exemplo, Sim. aqui em São Paulo, que tem uma situação, um determinado município dentro de uma região em que a situação é mais caótica do que a própria região. Então é possível que nós tenhamos uma nova classificação nos próximos dias. E rapidinho, Gabardo, então essa reclassificação, ela pode se dar a partir dos 75% de ocupação dos leitos públicos? Tem esse patamar pré-estabelecido ou ainda não, Gabardo? Não, os 75% é para ir para a classificação, para a fase vermelha. Sim. O que nós estamos pensando acima do vermelho, onde nem mesmo os serviços essenciais possam funcionar na sua plenitude, é quando nós estivermos mais próximos do esgotamento da capacidade de atendimento, ou seja, acima de 90% a 95% de ocupação dos leitos de UTI. Tá certo. Gabardo, muito obrigada. Em plena sexta-feira, você conversar com a gente, mas é muito importante sempre a sua voz. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez e já deixo o convite para uma próxima. Boa noite e cuide-se, Gabardo. Sempre à disposição de vocês. Uma boa noite, bom trabalho.